Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e foram realizadas diversas atividades em vários pontos da cidade. Um dos eventos foi promovido por um grupo da Universidade Estadual de Maringá, que, mais do que comemorar a data, quer chamar a atenção para os direitos e igualdade entre homens e mulheres. Por isso, nós convidamos a doutora em Ciência Política Maria Lígia Elias, que faz parte de um desses grupos da UEM. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, agradeço o convite. A gente que agradece a participação. Bom, é legal falar do Dia da Mulher, de ganhar uma rosa, a gente gosta de mimo, não tem jeito. Mas é importante falar também que ainda tem muita diferença no tratamento da mulher na sociedade que a gente vive, né? Sim, acho bem interessante você falar essa coisa da rosa, né? Que é muito... Esse dia ele passou a ser um dia de louvar as virtudes femininas, né? E a gente esquece um pouco que esse dia nasce com um conteúdo de reivindicação. Ele nasce assim por mulheres trabalhadoras que viam justamente um cenário de desigualdades e propõem. É até interessante falar um pouquinho da história, porque a ideia é proposta até por uma coisa que hoje assim a gente fala e parece muito feio, que assim mulheres comunistas na época propuseram esse dia como um dia de reivindicações. É claro que a história vai mudando, né, mas a gente continua tendo questões muito sérias que continuam desde aquela época até agora. Agora, fala-se muito sobre feminismo, né, os movimentos feministas, e parece que é tipo assim, o bicho-papão, o lobo mau, né? É um grupo de mulheres malvadas, raivosas, né? E por que você acha que chegou nisso? Porque o conceito exato não é isso, né? Não, é assim, eu acho que chega dessa maneira e tem tido uma construção para retratar o feminismo dessa forma, porque causa desconforto. O feminismo ele é muito plural, então a gente gosta até de falar de feminismos, né? Mas ele começa como movimento político e teórico, trazendo pautas que são pautas que estavam escondidas, pautas de coisas que estavam enraizadas na cultura e que a gente gosta de normalizar. Então, ninguém gosta de enfrentar os seus preconceitos, ninguém gosta de falar de opressão, ninguém gosta de falar de racismo, de machismo, de violência. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de violência, né, e apontando os números de violência, então parecemos um bando de mulheres histéricas, falando mal, né, quando, na verdade, a gente está trazendo a público algo que sempre aconteceu, mas que hoje a gente tem uma voz, ou a gente está buscando esses espaços para falar sobre isso. A gente tem algumas imagens que foram feitas ontem lá na Praça do Movimento das Meninas, vou pedir para o pessoal colocar enquanto a gente continua conversando. Por que tem essa coisa da mulher ser a louca, a histérica, e o homem nunca é chamado de louco, né? Não, na verdade, o homem normalmente ele é assertivo, quando ele tem o mesmo comportamento que a mulher, é porque ele realmente precisou fazer aquilo, né? A gente vem de uma cultura que procura dizer o seguinte, que as mulheres são muito emotivas, ligadas à emoção, ao choro, que a nossa forma de se expressar é sempre ilegítima, né? Então, a gente vem de uma desvalorização daquilo que é tido como feminino. Até, por exemplo, a história da rosa, a história da maquiagem, a história... São coisas que, sim, né, nós gostamos, nós nos apropriamos disso, mas não necessariamente define aquilo que nós somos enquanto mulheres. Então, a nossa racionalidade, as nossas habilidades, elas são diminuídas. Isso é uma ampla construção, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. As mulheres passaram a ingressar no ITA, né, uma universidade de engenharia, em 1996. Então, assim, será que as mulheres não têm capacidade de serem engenheiras de ponta, ou será que a gente está falando de uma série de construções? E quando essas mulheres adentraram o ITA, por exemplo, os professores não sabiam como tratar elas. No primeiro ano, tinham corridas, e elas falavam assim, olha, nós éramos 3 mulheres, eles não conseguiam fazer uma média, eles não sabiam o que eles podiam exigir da gente. Será que o problema é dessas meninas que entraram no ITA ou que não preparar para entender e receber essas mulheres que têm tanta capacidade quanto qualquer outro estudante que estava lá? Um exemplo bem claro também é o filme Estrelas Além do Tempo, né, que
passou agora há pouco tempo, concorreu ao Oscar, inclusive, Isso. em que, além de mulheres, elas eram negras e trabalhavam no setor da NASA. Elas não podiam ser engenheiras, elas eram as computers. Né? Elas eram computadores mentais, trabalhavam com cálculos, mas elas não poderiam chegar a ser engenheiras. Você acredita que essa disputa entre homem e mulher pode ter surgido por uma questão de defesa dos homens, ou seja, não vamos permitir que haja uma concorrência, ou porque, de alguma forma, isso vem impregnado pelo machismo e as mulheres acabaram sendo subjugadas e aceitando isso? Olha, eu acho que são várias coisas, inclusive essas que você falou. De um modo geral, quando a gente fala que há um machismo, a gente não está querendo dizer que os homens individualmente são culpados. Né? Mas a gente está mostrando o seguinte, que sim, que se beneficiam de estruturas. E a mesma coisa quando nós, pessoas brancas, também nos beneficiamos sem nem perceber, né, de certos privilégios. Assim. Então, a gente tem mais facilidades e os homens têm mais facilidades ainda. Né? Como? Que facilidades? Por exemplo, quando a gente pega uma propaganda voltada para os meninos. Qual é o brinquedo do menino? O brinquedo do menino é o brinquedo da aventura. Ele é o brinquedo para desbravar, para salvar o animalzinho, para construir coisas. E qual é o brinquedo da menina? É o brinquedo que vai cuidar, é o brinquedo da casinha, é o brinquedo da roupa, muitas roupas, muitos sapatos. Isso tudo vai criando uma subjetividade que, naturalmente, a gente vai se identificando, porque você é imerso naquilo. Desde quando você nasceu, você escuta que determinados lugares são para vocês. Desde quando os meninos nasceram, eles também escutam que o choro não é para eles, a emoção não é para eles, se conectar não é para eles. Então, se um menino abraça o outro amigo, já vem um terceiro, isso é coisa de bicha, não é para fazer assim. E aí sempre o quê? O feminino é desvalorizado. Isso é coisa de menina. Ou seja, nós não podemos ser menina, porque menina é menos que a gente, né? Isso em nenhum momento... Então, isso causa desconforto, quando eu falo isso. E aí é por isso que a gente volta à sua primeira pergunta, que nós, então, feministas, somos vistas como mulheres raivosas. Porque, claro, a gente está apontando construções que vão desde o jeito que você aprendeu desde pequeno, desde pequena. Isso causa desconforto. Causa desconforto perceber assim, que aquilo que eu aprendi a pensar não precisava ser desse jeito. Podia ser de um jeito diferente. Quebrar isso hoje é mais difícil, né? É difícil, mas, olha, ao mesmo tempo, tem muita gente querendo quebrar. Assim, se, por um lado, a gente vê também muitas pessoas construindo esse discurso de que o feminismo ele é mau, ele quer acabar com a família, ele quer acabar... A gente escuta muito isso, existe uma construção hoje forte em relação a isso. Por outro lado, a gente vê muitas mulheres, mulheres jovens, mulheres negras, mulheres que não estão na universidade, mulheres que estão em religião. A gente vê, mesmo dentro de religiões que são conservadoras, mulheres falando, olha, eu também tenho voz, eu também quero falar sobre isso. Então, assim, a gente vive um momento, talvez por isso o conflito esteja tão evidente. Porque a gente tem muita gente querendo falar e muita gente falando, não, voltem para casa. Né? Bom, ontem o discurso foi esse, né? Que nós somos boas na economia doméstica. Quando um presidente falar isso é complicado, né? É muito complicado porque o recado é claro, né? O seu lugar é na casa, o seu lugar é cuidando. E não é que a gente não queira cuidar, mas esse trabalho precisa ser reconhecido enquanto trabalho. E precisa ser entendido que é algo da sociedade. É um peso que todos nós temos que dividir, né? Não pode ficar só nas nossas costas. Então, ontem, quando a gente vê um discurso desse, é um discurso que está justamente querendo frear, talvez, essas vozes, esses lugares. E é por isso que ontem nós ocupamos a praça. Né? Porque a gente quer estar no espaço público, a gente quer falar no espaço público. E que daqui para frente só se torne cada vez mais normal e comum, né? Exatamente, é o que a gente espera. É o que a gente espera. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigada a você.